Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar. Prever FM, 12:01 e uma ótima tarde pra você que tá aqui no 100.9, tá aí no trânsito, na sua casa, no seu trabalho, ou você conectar através do nosso aplicativo agora. Não tem o nosso app? É só baixar aí pro seu Android ou iOS e ouvir a nossa programação em qualquer lugar do planeta. Boa tarde, Júnior. Fala, Joandre, uma ótima tarde a você que sintoniza o 100.9 da Prever FM. Começamos mais uma edição do Radar. Música e conversa boa, sempre com um bom bate-papo para você que está acompanhando. Hoje o nosso convidado é o advogado Isaías Colino, que também é ex-presidente da Câmara. Isaías, tudo bem? Boa tarde, muito obrigado por aceitar o nosso convite. Quinteiro, Joandre, boa tarde. É uma alegria enorme estar aqui com todos, com vocês, né? Deixar o meu boa tarde para todos os ouvintes da Prever FM. Não conhecia aqui o estúdio, que coisa mais linda aqui. Bonito, né? De primeiro mundo, parabéns a vocês. E é um prazer participar, acompanho sempre o Radar, é um horário bom. Tô indo buscar e levar minha filha na escola, então é um horário bom, muita gente acompanhando, tenho certeza. Bacana, tem bastante história para contar, né? Vamos falar de Câmara, vamos falar de política, tudo isso daqui a pouco aqui no Radar da Prever FM. Radar Prever FM. Prever FM, 12:09, esse é o Radar, música e conversa boa até 1 da tarde. Hoje recebendo o Isaías Colino, advogado e ex-presidente da Câmara. E também jogador de beach tênis, acabou de falar que tá criando uma liga de beach tênis, é isso? É isso, Júnior, a gente nos momentos de lazer, eu sempre gostei da prática esportiva, né? E continuo com isso, com essa mania até hoje. Agora tô organizando uma liga aqui na cidade de Botucatu, masculina, só categoria B. Legal. Pra gente colocar os mocorongos que a gente brinca, pra poder brincar um com o outro ali e fazer um nível técnico um pouco mais equilibrado. Nivelar por baixo, você quer dizer? Exatamente. Pô, legal, uma liga que vai ter pontuação, como se fosse um campeonato brasileiro. Cada assim. etapa funciona, é um pequeno campeonato que ela te dá pontuação para o final do ano a gente ter os grandes campeões. Legal. É bem interessante, nós vamos partir para a terceira etapa já agora em abril. Já tivemos duas, a primeira tinha 24 duplas inscritas, na segunda nós tivemos 30 duplas inscritas. Qual que é a tua pontuação hoje? Eu hoje sou o sexto do ranking, tem 88 jogadores. Tá na zona da Libertadores. Não, por enquanto tô classificando. tem rebaixamento ou não? Não tem rebaixamento porque é só masculino B, né? Mas a gente toma um cuidado de nivelar o ranking, porque o beach tênis, a exemplo do tênis, existe o ranqueamento do seu nível técnico de D a até a letra A. E os As, de fato, tem um nível muito diferenciado, não dá pra brincar com a gente que é ruim. Mas ali entre os ruins a gente se diverte. O Carlinhos Romagnoli tá nessa liga aí ou não? O Carlinhos Romagnoli, ele seria categoria E, mas não tem. A última é a D, então um abraço pro Carlinhos, que com certeza tá ouvindo a gente aqui. Não joga nada, ele sabe organizar, mas não joga nada. A nossa próxima etapa é em conjunto com ele, inclusive. Ali o Carlinhos tá nos ajudando, ele vai ser na Dante Delmanto. Era pra gente começar a falar de política, já começamos falando de beach tênis, né? Se você permitir, Júnior, o Marcelo Júnior, advogado, tá me ouvindo, ele falou pra mim, ó, eu vou acompanhar a sua entrevista, mas por favor não fala de beach tênis. E eu comecei falando. já não dá mais. Ô, Marcelo, continua ouvindo aí. Você lembra dele como Percebe? Sim. Esse é o nome dele, né? Exato. Ô, Percebe, um abraço. Eu não sabia que ele jogava também. Vamos falar de política então, vamos falar de Câmara, vai. Hoje você está atuando, assessorando juridicamente a Câmara, é isso? Na verdade, o meu cargo, ele é de assessor legislativo, né? E para mim, pessoalmente, ele é um grande desafio, né? Porque eu que já tive a oportunidade de ser vereador no primeiro momento, depois presidi a Câmara, eu já exerci esse cargo de assessor legislativo lá na cidade de Itatinga. Lá eu fui diretor da Câmara Municipal e tentei colaborar com a minha experiência. Mas lá era um universo diferente, né? É um universo onde politicamente eu não tinha nenhuma atividade. Então era mais fácil para mim o exercício desse trabalho técnico num lugar onde você não é tão identificado com a comunidade. Depois, com o tempo, aprendi a amar Itatinga da mesma forma que amo Botucatu. Mas era uma atuação diferente. E aí eu deixei, né? O meu presidente cessou o encargo dele lá em Itatinga. Eu retornei minhas atividades comuns, né? Em nenhum momento parei de advogar, porque esses cargos permitem acumulação com o exercício da advocacia, que é do que eu vivo, né? Vivo como advogado, é isso que leva a pagar as contas lá de casa. E aí veio a oportunidade, através de um convite do presidente Kula, para exercer esse cargo, que ele é nomeado de assessor legislativo, mas ele tem sim esse viés jurídico. E aí eu consigo, com um pouco da experiência que eu obtive nos 8 anos que fiquei no legislativo como vereador e também lá em Itatinga, ajudar nesse exercício. Agora eu já me diria, 1 ano depois de nomeado, eu já me sinto bem adaptado ao cargo e à função. Mas eu confesso que no início foi um desafio, né? Porque a partir do momento que num dia você estava ali no holofote, no exercício da vereança, para depois, num segundo momento, você fazer esse trabalho de bastidor,
Ele é necessário certas adaptações, é necessário que você se convença do trabalho, né? E hoje, graças a Deus, as coisas caminham muito bem lá na Câmara. Fico imaginando, falando a grosso modo, né, Joandri? Imagina a gente tá aqui no microfone e a gente vai para uma outra função, de ficar ali no ponto eletrônico, né? Nos bastidores. Não dá vontade de meter o bedelho de vez em quando ali? É interessante, Júnior, porque dá, né? Não dá só essa vontade e às vezes é praticamente um instinto, né? Eu tô lá acompanhando as discussões, o grande expediente, todo dia passa um filme na minha cabeça. E aí, às vezes eu me pego e penso, agora era a hora que eu iria pedir uma parte, que eu ia pedir a palavra, eu me preparo para a sessão como se vereador fosse, muito embora não tenha mais esse encargo. E graças a Deus, né, essa legislatura, ela é composta os vereadores e a vereadora são pessoas muito boas, são pessoas de fácil trato. Então, em muitos momentos, eles permitem que eu dê alguns palpites, que eu sugira redações para projetos de lei. Às vezes eles me dão mais ou menos a ideia e eu consigo elaborar o projeto. Então eu acabo conseguindo não só encontrar prazer nessa atuação, mas também conseguindo ser útil para eles. E de uma certa forma, o meu trabalho, ainda que modestamente, ele resulta um pouco para o desenvolvimento da cidade. Então eu consegui encontrar esse meio termo, né? E encontrar ser grato até essa oportunidade. Então sou muito feliz hoje fazendo o que faço ali na Câmara. Ajudo na interlocução com o Poder Executivo, é um trabalho bem interessante. Você consegue, inclusive, dialogar bem com quem nunca teve a sua linha de raciocínio na política ou quem nunca foi alinhado com você? Vamos pegar um exemplo, o ex-prefeito de Botucatu, Mário Iello, que em alguns momentos vocês estiveram em posições opostas na política. Num momento desse, isso fica no passado? Não? Legal você me dar a oportunidade de falar disso, porque talvez enquanto eu tenha sido vereador, a minha maior opositora, aquela pessoa que eu me preparava para os debates era a Rose, a esposa do prefeito Iello. E eu acho que a minha convivência com a Rose durante o período em que fomos vereadores juntos foi muito republicana. A gente conseguia separar bem aqueles momentos de estresse maior, onde a discussão ela era no plenário e depois a gente não levava isso para o lado pessoal. No começo do mandato, que eu era vereador novo e ela também, talvez não tenha sido assim, de forma tão republicana. Eu me lembro de uma ou outra oportunidade que eu me excedi na tribuna, até disse a Rose coisas que não deveria ter dito, tive inclusive a hombridade de, na sessão seguinte, subir na tribuna e pedir desculpas a ela por esses exageros, mas talvez tirando esse episódio, onde eu acho que ela genuinamente me desculpou, porque a Rose tem essa grandeza, a gente conseguiu estabelecer uma boa relação. Então a gente divergia assim muito politicamente. Eu nem sempre concordava com os atos da vereadora Rose como, né, vereadora, e acho que talvez ela também não concordasse com os meus, mas fora da tribuna a nossa relação sempre foi muito boa. E eu acho que isso acabou trazendo para esse lado do Iello. A gente tem uma relação boa, o Iello me consulta em diversas oportunidades acerca do regimento, acerca de como as coisas caminham dentro da Câmara Municipal, e eu tenho convicção de que ele não duvida das minhas intenções quando eu dou o palpite, porque eu tento de fato deixar de lado na atuação como assessor ali na Câmara as minhas próprias convicções, aquilo que eu acredito na política, e tento me colocar no papel daquele vereador que me questiona naquele momento e tentar pensar e buscar uma solução para aquilo que ele me pede. Então acho que a relação com o Iello profissional é boa, e pessoal eu acho que ela é melhor ainda, porque o Iello fora da tribuna é uma pessoa de fácil trato, é uma pessoa que conta muitas histórias interessantíssimas de quando ele era prefeito. Então eu tive que aprender a trabalhar dessa forma, mas acho que até aqui como conseguindo um relativo sucesso. Fanático por futebol, estudioso da história do futebol do interior inclusive. Vamos ter que convidar o Iello para dar um pulinho aqui para falar disso, não falar de política. E conta muitas histórias, viu? Muitas histórias super interessantes para a história de Botucatu. Na verdade, eu acho que a cidade vem desde essa administração do Iello, né? Passou pelo Iello, o João Cury, o Pardini, agora com o Fábio, vem numa boa linha de gestão. Cada um foi importante à sua maneira, que tem permitido que Botucatu possa se desenvolver do jeito que tem se desenvolvido, né? Então, o Iello acho que ele é parte importantíssima da nossa história. Você acha que o comportamento dos vereadores, os novos vereadores, por exemplo, é um comportamento diferente de quando você entrou lá em 2012? Quer dizer, eleito em 2012, começando em 2013. Isso. Muito diferente. Durante esse meu primeiro mandato,
a gente foi aprendendo a trabalhar com a rede social, né? Isso era uma coisa que era nova, né? Quando eu me elegi vereador a primeira vez, a campanha foi em 2012, se você pedia voto na rede social, você era praticamente escorraçado. Esse não é um ambiente para política, ninguém discute votação aqui. As críticas eram enormes. Aí a gente foi tentando entender o funcionamento disso no exercício do mandato, né? E a gente era super feliz e não sabia, viu, Júnior? Porque esse tribunal das redes sociais, ele é muito ingrato, ele judia muito do homem público, ele permite manifestações e considerações de qualquer um que às vezes são atrocidades, né? A gente se esquece um pouquinho que às vezes do outro lado tem uma pessoa, né? Então os julgamentos são imediatos, as falas são super ofensivas, diversos processos judiciais vêm disso porque a pessoa atrás do computador, ela fica muito valente e diz coisas que talvez na frente, talvez num ambiente um pouco mais controlado, ela não tivesse a coragem de dizer. Então eu iniciei a minha trajetória política num ambiente relativamente livre de tudo isso. E a gente foi tendo que aprender a conviver com as redes nesse sentido. E hoje, o comportamento de qualquer um dos vereadores, ele precisa ser voltado também para esse tribunal, né? E não é uma coisa tão fácil de se gerenciar, em especial na Câmara de Botucatu, porque apesar da gente ter a TV Câmara ali, que funciona bem diante da sua estrutura tão reduzida, os vereadores não têm assessoria de imprensa direta, né? E isso faz muita falta, eu imagino, no exercício desse mandato, no auxílio de como lidar com essas questões, de como conversar com a imprensa. Se você parar para fazer uma análise, essa talvez seja uma das legislaturas que menos fala com a imprensa. E isso é ruim, né? Porque os vereadores talvez não consigam ter essa abrangência, não consigam se comunicar por conta de todo esse cenário e dessa dificuldade. É muito difícil tocar um mandato sozinho, ter que cuidar da própria imagem, ter que tentar fazer essa interlocução com a imprensa. Então, eu me coloco no lugar deles hoje e imagino o tamanho do desafio. O pessoal fala, pô, ser vereador é fácil, é só segunda-feira à noite. Isso aí é um conceito que não existe mais. O vereador é 24 horas por dia, eles não têm um minuto de tranquilidade, os problemas são muitos e eles chegam a todo momento e eles talvez não tenham o suporte que deveriam ter. E a cobrança aumenta agora com as redes sociais. E publicamente, né? Assiste uma TV da Câmara, né? No canal do YouTube, pra vocês verem os comentários. Gente, é assustador. É assustador. Né? O que se coloca, o jeito que se cobra. Às vezes o cara não tem noção exata do que pode o vereador fazer. Cobra dele coisas que ele não pode fazer e as críticas por conta de uma coisa que ele não pode fazer são horríveis. Mas esse é o encargo, né? Nem tudo na vida é só bônus. Daqui a pouco a gente volta a falar com o Isaías Colino aqui, vamos falar mais de Câmara, mais de política aqui em Botucatu. Radar Prever FM. Prever FM, 12:28, esse é o Radar Música e Conversa Boa, e hoje recebendo o Isaías Colino, advogado e ex-presidente da Câmara. Ô Isaías, você tenta conversar, entrando nessa questão da rede social, né? Tem vereador que se comunica bem, tem vereador que não consegue se comunicar muito bem, tanto em rádio, em entrevista, em rede social. Você tenta orientar quando você vê alguma situação dessa? Júnior, se você me permitir, antes de responder, eu preciso mandar um abraço pro Edinho Molina do São Paulinos de Botucatu. Fica um abraço pra galera tricolor aí. Aproveitando essa sua pergunta, eu não me sinto preparado para esse tipo de orientação, né? Eu não sei nem gerenciar as minhas próprias redes direito, como você vê, eu engatinho bastante nessa questão, né, de rede social. Na comunicação, quando sou acionado, o que eu tento fazer é tentar ajudar na preparação dos argumentos, a tentar ajudar para essa preparação do debate, de que informação a gente pode tirar, de que isso deveria ser divulgado, de que forma isso deveria ser divulgado. Esse papel eu tento exercer. O gerenciamento das redes, eu, além de não ter capacidade, é uma questão muito particular, né? Você sabe disso, você administra um grande jornal, você tem essa exata noção. Mexer com rede social é para quem entende, né? Eu, infelizmente, não tenho essa condição. Mas mesmo na argumentação, ninguém pede uma ajuda? Na argumentação, eu sou em algumas vezes acionado e aí eu tento contribuir com a minha perspectiva. Às vezes até me pergunto, mas como que você diria isso? E aí eu tento dividir, né, essa opinião. Eu gosto muito de tentar ajudar nesse tipo de condição, em condição de
conduzir uma discussão de bastidor, isso acontece muito. Porque assim, geralmente quando vai para o plenário, os vereadores já têm exatamente uma noção de como o projeto vai andar, de quais são os desdobramentos, de como isso pode acontecer. Mas normalmente a preparação e a construção desses argumentos não é ali na tribuna, né? Não é na hora que você escuta o que um vereador fala, poxa, agora você me fez mudar de ideia. Não é assim que funciona. Você tem que vir já com a coisa meio mastigada, explicando para os vereadores no dia a dia quais são as verdadeiras intenções por trás de cada um desses projetos. Então, nesse papel eu faço bastante articulação. Quando tem alguma, vamos levar para tua época, vai, você tinha alguma rusga no plenário, alguma discussão. Como que é isso depois, nos bastidores? Então a gente vê hoje o Abelardo se pega muito com o Japa. Como é que é? Eles se relacionam depois da hora que acaba a sessão ou não? Vai muito de pessoa para pessoa, né? Às vezes, por exemplo, quando acontecia comigo, dificilmente a gente tinha um ataque ali que era mais pessoal, que era alguma coisa mais grave. Tanto é que nos meus 8 anos como vereador, eu não me lembro, acho que não tivemos em nenhuma oportunidade a comissão de ética acionada de algum embate de vereador para vereador. Teve aquele do laudo com o Abelardo. Mas eu já não era mais. Você não era mais? Esse foi entre 2020 e 2024. Foi feio, foi uma discussão com acusações ali pessoais, com ofensas pessoais. E parece que não foi legal, mas já foi um momento que eu não vivi. Na época, eles se convivem bem hoje. Eu imagino que pelo menos institucionalmente sim. O Laudo agora é secretário de segurança, né? O Abelardo tem uma posição importante ali, é vereador na Câmara Municipal, mas eu tenho a sensação de que precisa tirar um pouco da temperatura, né? Eu sempre digo isso para os vereadores, tentando contribuir. Eu acho que eles têm que entender que o adversário deles, né, não tá ali dentro da Câmara Municipal. Um não é adversário do outro. Talvez no momento da eleição exista essa adversidade. Eleitos, o povo impôs a cada um deles a obrigação de conviverem, né? Não é uma vontade. Quando você se dispõe a ser vereador e ocupar uma das 11 cadeiras, quando você é eleito, o povo impõe a você conviver com outras 10 pessoas que não têm o mesmo perfil. E aí eu acho que a gente tem que tirar certas temperaturas, porque eu acho que não é bom para a imagem da Câmara, não é bom para a imagem dos próprios vereadores e principalmente não é bom para a população, né? Já é tão difícil ser vereador, já são tantas as obrigações que eu acho que eles tinham que tentar, na medida do possível, ter a melhor convivência, né? Nem sempre isso acontece, mas eu não me lembro, com exceção dessa vez que eu de fato exagerei com a Rose, eu não me lembro exatamente a fala que eu fiz e também não repetiria aqui para não reviver essa ferida para ela, mas eu de fato perdi a emoção no calor de uma discussão. Ela me fez um ataque político, que se você for para fazer uma análise justa, é dentro do jogo, o ataque político, nós estamos ali para isso mesmo, o vereador precisa aprender a conviver com as críticas, e eu devolvi com um ataque pessoal, né? Mas esse episódio foi muito importante para mim, né? Eu cheguei em casa, levei uma dura da esposa, eu cheguei no almoço domingo, levei uma dura da minha mãe, porque assim, você não deveria ter feito isso com nenhuma pessoa, muito menos com uma mulher, né? E isso foi super importante para minha educação, pro meu crescimento pessoal e para entender que essa arena política não vale tudo, né? A gente tem que aprender a construir mais ideias e tentar manter essa convivência da melhor forma. Interessante isso que você falou, né? Com uma mulher. Hoje a Câmara tem uma só, né? Que é a Érica. Você chegou a legislar com 3, né? Se não me falha a memória. Com a Rose, com a dona Jamila e com a Alessandra. Né? E que 3 excelentes vereadores que fazem uma falta enorme para a Câmara Municipal. O que você acha que aconteceu na última eleição que nós tivemos apenas a Érica como... Eu acho, Júnior, que isso é o reflexo da política de Botucatu. Na minha opinião, não é uma crítica direcionada a nenhum dos agentes, não é uma crítica a nenhum dos políticos atuais e de uma certa forma é uma crítica a todos, inclusive a mim. Eu acho que está faltando participação partidária de uma maneira geral. Eu acho que está faltando a construção de projetos políticos na cidade de Botucatu. A pecha de ser político, ela ficou tão negativa que os partidos deixam para se organizar ali, aos 48 minutos do segundo tempo, aonde a gente talvez não tenha tempo daí de construir e de lapidar boas lideranças, sejam elas femininas ou masculinas, né? Mas ainda assim, com essa falta de espaço partidário, é difícil alguém despontar, né? É difícil permanecer na Câmara. A Érica é uma vencedora não só pela eleição,
É uma vencedora por conseguir se reeleger num universo amplamente dominado por homens, aonde ela se sai muito bem, né? Aonde ela faz um papel muito importante. Então, eu acho que o que a gente precisa para mudar esse cenário e ter mais mulheres na participação, ter mais jovens de participação política, é um ambiente partidário mais saudável em Botucatu. Hoje é um ambiente tóxico, bom, a visão como cidadão, a gente tem um ambiente tóxico na política, não tem mais identidade partidária. Então, por exemplo, antigamente você fazia parte da Juventude Tucana. Fui filiado lá por 15 anos. O PSDB, existia uma identidade. Hoje em dia o cara sai candidato a vereador, ele não sabe nem qual que é a sigla dele. Ele vai descobrir na hora do voto ali. Hoje o partido, ele é um carro que tá dando carona ali na eleição dele. Não existe mais discussão partidária e identidade partidária. Bem ou mal. Nós tínhamos o PT, nós tínhamos o PMDB, nós tínhamos o PFL, o PSDB, que é uma dissidência mais ou menos do PMDB, isso. Mas existia uma discussão e uma identidade partidária. Hoje você tem partido aí que você nem sabe o que significa, qual que é a sigla desse partido. Quando eu militava partidariamente, em especial numa cidade pequena como Botucatu, né, não pode ser comparada ainda aos grandes centros, apesar de estar se desenvolvendo muito bem, você tinha duas opções partidárias. Ou você ia pro PT, que era a esquerda, ou você ia pro PSDB, sim, que era o contraponto a isso. Então era mais ou menos definido, existia de uma certa forma alguma identidade a um projeto político, mas na minha avaliação como político, não é culpa dos dirigentes partidários municipais. Isso é culpa do formato da legislação. Sim. Por quê? Vamos imaginar que o Júnior hoje sai daqui do programa convicto, vou me candidatar a prefeito, vou me candidatar a deputado nas próximas eleições. Ele vai buscar um partido aqui em Botucatu. Apesar de muitos estarem ativos, se você for consultar lá o cartório eleitoral, você vai se identificar... Nem todos regulares. Nem todos regulares, é bem verdade. Você vai se identificar com um cenário aonde a sua ideologia, que deveria ser o principal fator para você escolher um ente partidário, ela é muito irrelevante no âmbito municipal. Totalmente. Por quê? Porque ali você não consegue se filiar ao partido que você quer. Você consegue se filiar ao partido que é possível. E aí o que acontece? Vamos imaginar que o Júnior é um cara de centro, ele consegue um partido de centro, se filia, leva os amigos dele, monta uma agremiação partidária. Aí alguém de Botucatu que tem uma ligação com um deputado desse partido lá em São Paulo, liga pro cara e fala assim, ó, o Júnior tá fazendo um movimento político aqui em Botucatu diferente do nosso interesse, tira o partido dele. O cara com uma canetada, com um simples protocolo na Justiça Eleitoral, ele tira o partido do Júnior e o Júnior com esse grupo todo aí fica afiliado num partido ao qual ele não tem mais controle nenhum, condição nenhuma de tomar uma decisão partidária, condição nenhuma de construir um plano de governo para disputar uma eleição na cidade. Então, no município, você acaba se filiando no partido que é possível, no partido que pelo menos o dirigente lá de cima, ele te garante que você não vai perder o partido na calada da noite, que não vai vir uma canetada e te tirar. Então fica mais difícil ainda você se associar a um partido que você ideologicamente combina, né? Olha que difícil. E como que a gente vai explicar pro jovem que a política é o meio? É isso que eu ia perguntar, o que tem que ser feito difícil, cara, hoje em dia para que o jovem se interesse mais pela política? Eu acho que assim, ó, o primeiro ponto é a gente criar foros permanentes de discussão. Porque hoje, por que o jovem não quer saber de política? Ele só escuta a notícia de roubalheira, ele só escuta que todo mundo tá ali para se servir e não para servir, e às vezes a gente faz algumas análises equivocadas. Eu gosto de dar uma opinião que ela é um pouco contraditória e ela às vezes é objeto de muitas críticas, mas eu insisto com ela. Muita gente acaba com aquela questão do fundo partidário, do fundo eleitoral, que isso é um absurdo, é uma vergonha, que é um dinheiro jogado no lixo, que é para sustentar dirigente partidário. E eu discordo um pouco dessa crítica. Eu sou totalmente a favor do fundo eleitoral, eu sou totalmente a favor do financiamento 100% público para todas as campanhas, mas não do jeito que é feito. Para mim, tinha que ter uma tabela. Então o Júnior, o Joandro e o Isaías são candidatos a presidente da República do Brasil. Cada um de nós tem 3 milhões de reais, ou o número que entenderem que a gente devesse ter. Esse dinheiro vem do fundo eleitoral, não pode ter nenhum real de fora. Acaba a prostituição entre político e empresário, acaba a busca de interesses para você arrecadar dinheiro para a campanha para poder executar o plano de governo, e fica uma regra justa, deixa de ser um jogo de rico.
Se você der essa oportunidade de que todo mundo que é vereador, se for aprovado em convenção partidária, vai ter o mesmo dinheiro para gastar na campanha, e o que vai valer são as ideias, talvez aí você atrai aquele jovem que está um pouco interessado, que quer um pouco se destacar, que não vai ter que buscar um dinheiro que no começo da vida você não tem para se candidatar. Ele vai estar num partido onde ele vai poder discutir essas ideias. Talvez esse seja um primeiro pequeno passo para a gente mudar um cenário super difícil. Evita de você ser refém e colocar a sua vida política como dívida para um empresário. Exato. Vamos ver o cenário que a gente está vivendo hoje, que não é novo, diga-se de passagem, né? E esse fundo eleitoral, ele te amarra ainda por cima ao dirigente do partido, porque o partido que é maior, ele tem mais dinheiro. Então ele consegue dar mais dinheiro para os seus próprios filiados fazerem campanha. Hoje a gente tem o caso do Banco Master, mas nada mais é do que tudo que a gente viveu no passado, só que com valores maiores e com financiamentos maiores, né? Só o Daniel Vorcaro é acusado de desviar 26 bilhões de reais. O fundo eleitoral dava para ter 5, 6 Daniel Vorcaro aí. Tá vendo? Então, assim, democracia custa caro. Eu entendo isso. E acho que se fosse de um jeito onde todo mundo tem as mesmas chances, as ideias se destacariam e não o poder econômico. Aí talvez esse cenário começasse a gente ter uma esperança de mudar. Porque vamos lá, vamos pensar na Câmara Federal. Pega as 513 pessoas mais inteligentes do Brasil, que, com todo respeito aos nossos deputados, apesar de a gente ter muito deputado muito bom e muito inteligente, que soma muito para a nossa sociedade, tem muita gente lá que não tá com esse interesse. Então você pega as 513 pessoas mais inteligentes do Brasil, bota numa sala. Já vai ser difícil ali você construir alguma coisa de que resolva algum problema, porque é muita gente. Imagine então 513 pessoas de diversos níveis acadêmicos, de diversos locais geográficos do Brasil, um país continental. A gente tinha que iniciar por esse julgamento da máquina, para as coisas fazerem um pouco mais sentido. Será que todo o estado precisa de 3 senadores? Sabe, é uma outra discussão. Talvez o Senado hoje pudesse ser repensado no formato que ele está. O senador pudesse ser, quem sabe, o vice-governador, e a gente não tem eleição para o Senado e conseguiria manter esse bicameralismo de uma maneira um pouco mais eficiente. Mas assim, o recado para o jovem, ouvindo tudo isso, é um problema gigante, é difícil de resolver, mas se ele não vier participar dessa discussão, se ele não vier ocupar esses espaços de poder, a coisa só vai piorar, porque não tem vácuo, né? Então o jovem não vem para política. Essa minha geração de 40, o pessoal de 50, vão continuar ocupando esses espaços. E aí você não renova, as discussões vão ser sempre as mesmas e a chance do Brasil melhorar é pequena. Mínima. Rápido break. Daqui a pouco a gente volta aqui com o radar da Prever FM. Prever FM, 12:45, voltamos com o radar até 1h da tarde, música e conversa boa, e hoje recebendo Isaías Colino, advogado e ex-presidente da Câmara. A política eletiva não faz mais parte dos seus planos? Júnior, eu acho que um cara como eu nunca vai deixar de pensar em eleição, nunca vai deixar de pensar em participação em eleição, em ser ou não candidato. Eu continuo com atividade política constante. Hoje eu não tenho, né, uma filiação partidária, não tenho um partido para chamar de meu. Você não tá filiado nenhum? Eu ainda estou filiado à União Brasil, porque ele é decorrente daquela minha filiação ao PSL para disputar aquela eleição em 2020. E eu permaneci ali, mas eu não tenho uma atividade partidária constante. Eu quero aqui fazer um registro, que eu recebi uma mensagem do Rafael Semião, que é presidente do PP. Ele disse que o PP tem uma atividade política importante, ativa em Botucatu, então vou deixar um abraço pro Rafael aqui e fazer essa correção que eu não disse aqui na minha fala. Mas eu tô sempre pensando nisso. Mas hoje, né, diante de tudo que aconteceu comigo, né, daquele processo, de tudo que aconteceu com a minha vida, eu tenho buscado as minhas oportunidades e agradeço vocês por mais essa aqui, para me reconstruir, para mostrar que eu continuo ativo, que eu continuo interessado, que eu continuo podendo ajudar essa cidade, que é o que eu amo essa cidade, né? E eu tenho tentado usar esse momento para reconstrução de pontes. Você se lembra, a gente, né? Você acompanhou essa disputa lá em 2020. A minha relação com o prefeito Pardini não era boa. Hoje a gente, graças a Deus, conseguiu reconstruir essa relação. Nossa relação é ótima. Eu, inclusive, faço questão de ajudar o Pardini, né, nessa empreita que ele tem agora como deputado estadual na cidade de Botucatu. Então a gente vai amadurecendo, a gente vai aprendendo com os erros e principalmente buscando as oportunidades, né? Se eu disser para você que eu não penso em eleição, não é verdade, é claro que eu penso, mas eu também ainda não tenho muita noção do que pensar, para onde seguir, para que caminho seguir.
Eu tenho uma profunda admiração pelo prefeito da cidade, pelo Fábio Leite. Eu acho que ele às vezes sofre críticas que não são merecidas. O Fábio é um cara extremamente preparado, é um cara muito inteligente e que tá carregando o duro fardo de suceder o Pardini. Eu imagino que não deva ser fácil, porque o Pardini, primeiro, não pode ser prefeito por conta da lei, não por conta do Fábio, né? E o Pardini foi um excelente prefeito. Eu fico muito feliz, inclusive, de ter a oportunidade de reconhecer isso publicamente. O Pardini foi um excelente prefeito, fez muito bem para a cidade, acho que vai fazer muito bem para a cidade se tiver a chance de ser deputado estadual. E eu tenho uma admiração pelo trabalho que o Fábio vem fazendo frente à prefeitura. Então, trabalhando, imaginando esse cenário, pensando nisso tudo, eu tô vendo como vou me encaixar nessa construção, se é que vai ter um espaço para mim, mas sobretudo pensando no bem de Botucatu. Agora, um cara que nem eu da política não sai nunca. Como é que você vê o cenário pintado para 2026? Então é o Pardini pelo PSD, candidato a deputado estadual, o João Cury pelo MDB, das origens do MDB, quando o pai dele foi do MDB, candidato a deputado federal, tentando a reeleição. Algum outro nome deve surgir. Aliás, eu acho que está demorando para surgir um outro nome, né? Em eleições de outros tempos, esses nomes já estariam aí. Como é que você vê essa situação? Nada são os 2 últimos prefeitos de Botucatu que estarão nas urnas, né? E galgando cargos importantes, sim, cargos de máxima relevância para o desenvolvimento da cidade, né? Eu acho que isso é importante a gente reconhecer. E acho que justamente pelo tamanho dos nomes, acaba inibindo, né? Acaba dando uma rara oportunidade de outras lideranças se construírem. Eu tenho certeza que nós teremos novos nomes, mas vamos fazer aqui uma reflexão das últimas eleições. O deputado Fernando Cury, na época que foi candidato, teve aquela questão da justiça, não deve ser candidato nessa eleição, nem vem se articulando para isso. Outra pessoa que foi candidata em Botucatu naquela oportunidade foi o Queco, né? Que era secretário de saúde, hoje é vice-prefeito, tem uma atividade política importante, se uniu naquele momento com o Fábio para disputar a eleição municipal, não consigo enxergar ele disputando com esses nomes postos. Foi bem votado em 2022. 34 mil votos, então, se eu não me engano. Ele teve mais voto do que Fernando e João Cury juntos aqui em na cidade, é isso. Mas também não vejo hoje com possibilidade de até porque o Pardini é o candidato, né? Será o candidato. E acredito que seja o candidato dele, né? Do André, doutor André Spadaro, o querido Queco. Então, eu acho que esses nomes, eles inibem um pouco. A gente acredita, eu acredito, aliás, que devemos ter alguma candidatura mais ligada à esquerda, né? Na última eleição, salvo engano, nós tivemos a candidatura do prefeito Ielo, né? A deputado estadual, a federal. Ele foi federal, na última eleição. Acredito que exista a possibilidade disso se repetir, ou que a Rose, né, a esposa do Ielo, venha para esse encargo, já que ela não é detentora do mandato, como é o marido, e talvez tente repetir a boa votação que ela teve para prefeita, né, na última eleição. Eu não acredito que o Abelardo seja candidato, apesar de ter sido na última, porque acho que passa por esse impasse partidário, né? Se o Republicanos não vai lançar um candidato, porque faz parte dessa base do prefeito, e bem ou mal, o Abelardo, né, topou esse jogo lá atrás quando se filiou ao Republicanos, então não acredito nessa candidatura. E talvez alguma outra candidatura mais à esquerda, ou talvez o PSOL lance um nome, como historicamente tem feito. A Thalita Tavares foi lançada nas 2 últimas. Talvez exista. Eu não me lembro se a Thalita foi a federal ou estadual, ela foi candidata a prefeita na última, né? Então eu comunica acho, muito bem também. Não acho que foge muito disso, né? Eu acho que a gente vai ter trabalhos de outros deputados de outras cidades aqui na cidade, isso é natural, isso faz parte do jogo político, alguns identificados com Botucatu, outros não, é assim que funciona. Mas talvez seja a eleição mais, qual que é o termo que eu possa colocar, onde Botucatu consegue murar mais e se defender mais de candidaturas forasteiras, né? Nós temos essa possibilidade. Se você tem esses nomes, justamente o tamanho desses nomes inibe totalmente essas candidaturas de fora, que muitas vezes tiraram voto daqui, né? Eu me lembro do Jamil perdendo uma eleição porque teve uma invasão de votos aqui. Perdeu pro Milton Monte, inclusive, né? Mas essa invasão, ela é reflexo, né? Vamos lá. Se o Pardini tiver super bem avaliado, né? Com a população confiante,
né? Se o João Cury tiver nessas mesmas condições, se o Yellow tiver com esse, né, sentimento, essas pessoas, elas inibem, mas isso não é o que vai acontecer ali em agosto, em setembro. O que vai acontecer em agosto, em setembro, é o reflexo do que vem acontecendo. É o reflexo de se a população aprova ou não o trabalho, é o reflexo de se a população confia que aquele que não está no cargo pode ou não chegar. Não é um trabalho que é realizado de última hora, né? Não dá pra gente criticar, a política não tem fronteira, não é voto distrital ainda, né? Então aquele deputado que vem pra cá, que vem buscar esse voto, faz parte do jogo. Sim. E se os nossos não tiveram a capacidade de manter esses votos intramuros, não dá pra gente ficar dizendo que é fulano ou cicrano que não me fez ganhar a eleição, né? É o próprio trabalho. Vamos imaginar que só um vai ser eleito, ou o João ou o Pardini, embora sejam eleições diferentes. Sim. Se você... ambas eleições dificílimas. Se você tivesse com o dinheiro numa casa de aposta ali, quem que você aposta que tem mais chance de ser eleito? De ser eleito ou de ter mais votos? Olha aqui, que difícil. São duas coisas distintas, olha que né? difícil. Você pode ter mais votos, pode não ser eleito pelo... Porque, vamos lá, eu não tenho dúvida nenhuma de que o Pardini vai fazer muito voto em Botucatu. Nenhuma. Mas, a nossa região, ela é sabidamente inferior às demais regiões no sentido de densidade eleitoral. Então, ter uma boa votação, né, pode não ser o suficiente, porque depende muito do encaixe partidário. E aí, para não ficar em cima do muro, é difícil responder a sua pergunta sem conhecer a chapa do PSD, que é onde o Pardini tá, qual é a chapa do MDB, aonde o João Cury tá, né? Então é difícil fazer essa aposta porque a gente ainda não tem essas informações. Até posso voltar mais perto da eleição pra gente brincar aqui e fazer essa análise com esse jogo definido. Do MDB, por exemplo, já não vai ter o Mourão. Então, que é um desfalque interessante. Eu escutei falar que a Simone Marqueto, que é deputada pelo MDB lá de Itapetininga, também não é candidata. Então, a gente tem que, em compensação, escutei que aquele Cariani, um moço forte lá da musculação, é candidato pelo MDB e talvez vá ter muito voto. Olha que interessante, você tem, ao mesmo tempo, você tem concorrentes, mas esses concorrentes são necessários ali para que o partido tenha voto, né? Porque senão não adianta nada, você pode ter 1 milhão de votos e não ser eleito. E a eleição é uma municipal, loucura. Só que no Brasil isso, né? E a eleição municipal, ela tem uma... nesse momento que a eleição ela acontece no município, mas pros entes federativos, ela tem uma condição diferente, porque vamos lá, não é o caso, é exemplo. O Júnior, ele tem uma identificação com a direita ou com a esquerda, não importa. Aí o candidato da cidade, eventualmente, pode estar no espectro ideológico oposto. Uhum. E aí talvez ele já afaste o seu voto, muito embora ele seja tido como candidato de Botucatu. Aí vão dizer que ele perdeu a eleição porque o Júnior trouxe um cara mais identificado com ele de outra cidade. Então é difícil achar esses culpados. Na verdade, o formato da eleição ele é ingrato. E não tínhamos isso até 20 anos atrás aqui em Botucatu, né? Vamos lembrar do Ielo, aí era fácil cercar. PT, que ganhou com 77% dos votos. Então a cidade votava no nome e não na ideologia. E veja, quando o Ielo foi prefeito, ele lançou o Lelo Pagani como deputado estadual, que teve uma excelente votação aqui na cidade, se não me engano teve 17 mil votos aqui. O João, quando era prefeito, lançou o irmão, que depois foi deputado estadual. 2 vezes. O candidato do Pardini na última eleição, que era o Queco, né? Pelo menos é o que a gente acredita, era do mesmo partido, teve uma excelente votação. Então, tudo isso tem alguma relevância, né? E eu acho que, fazendo essa comparação entre o João e o Pardini, são partidos muito diferentes, né? Que vão impor grandes desafios para os dois serem eleitos. Mas a gente tem que acompanhar isso de perto para poder fazer essa análise um pouco mais precisa. Para encerrar em poucos segundos, eu fiz a pergunta errada. Não era quem vai ser eleito, porque a gente não sabe a composição da chapa. Quem vai ter mais voto? Aqui em Botucatu ou no geral? Aqui em Botucatu, hoje eu acho que o Pardini está mais posicionado. Acho que o Pardini, pelo que a gente escuta na rua, não tem nenhum político com o tamanho do Pardini em Botucatu hoje, pelo menos na minha modesta percepção. Isso não quer dizer que é uma torcida para que fulano ou cicrano não tenham voto, não tem nada a ver, é análise. Sim. Análise, para não ficar em cima do muro, olhando assim, de maneira simples. Eu acho que o Pardini vai ser o político mais votado na cidade de Botucatu, talvez tendo mais votos que algum candidato a presidente ou não. A dúvida é ele buscar essa força fora. E vamos torcer para que consiga, vamos torcer para que se organize, para que tenha as condições necessárias para representar a cidade.
O político ficaria o dia inteiro falando aqui, então você imagina, né? Mais até. Obrigado pela sua presença aqui no Radar. Eu que agradeço, foi um prazer. Obrigado mesmo pela oportunidade, viu, Júnior? Obrigado, viu, João? Estou à disposição de vocês para quando precisar. Valeu. E agradecer ao ouvinte aí pela paciência comigo. Radar Prever FM. Você por dentro de tudo. Radar.